Oi, galera, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Maria Carolina, sou professora de História e há alguns anos já eu trabalho com ensino médio, ensino fundamental na disciplina e por isso eu resolvi hoje vir aqui contar um pouquinho para vocês da minha opinião sobre alguns livros e tudo mais que eu acho bem interessante e que tem uma relação bem bacana com a minha disciplina. Para quem não sabe, eu sou graduada em História, como eu já disse, né? E a minha formação, o meu TCC da faculdade, ele foi desenvolvido em cima de mitologia grega, tá? E a mitologia grega é um assunto que me desperta muito interesse, que eu sempre gostei demais. Tanto que esses livros, que são os livros do Percy Jackson, que eu vou conversar hoje com vocês, eles são livros que estão comigo desde 2010. Eu tenho eles há muito tempo. Eu já li todos eles, eu já li todos os livros do Herói do Olimpo, inclusive de O Ladrão de Raios é a minha segunda ou terceira releitura, porque é um livro que eu gosto muito, assim, quando eu tô naquela vibe de ressaca literária, que eu não consigo ler mais nada, esses livros são livros que eu gosto de ler porque eles me trazem essa inocência que eu tinha quando eu iniciei as leituras deles e tudo mais. São livros muito rápidos, muito gostosos de ler, são livros com bastante agitação e eles têm uma formulazinha, mas depois a gente fala sobre isso. Pois bem, essa releitura ela surgiu num interesse porque eu acabei comprando a coleção das Provações de Apolo, que é a nova saga, então, do autor, do Rick Riordan. Para quem não conhece também a história do Rick Riordan, ele é um professor, ele é professor de história também, ele também é historiador, e ele criou essas histórias pro filho dele, né? Tem alguns canais no YouTube que comentam sobre, principalmente. O Rick Riordan, ele tem um filho que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também dislexia, que é a dificuldade na leitura, né, das palavras. Então, claro, surgiu de uma paixão dele próprio e do filho de contarem histórias, lerem histórias sobre mitologia, que ele cria então esse universo. Eu basicamente tenho três diferentes sagas desse autor. Eu tenho as sagas da mitologia grega, que são as sagas do Percy Jackson, que é essa que está aqui no meu colo. Tem também a saga dos Heróis do Olimpo, que estão aqui na minha prateleira. E a saga das Provações de Apolo, que então é essa que ela ainda tá aqui fechadinha, que eu nem abri para ler, mas que eu vou ler em breve. Talvez possa até passar uma resenha se vocês acharem interessante. Além dessas, eu tenho mais duas sagas diferentes. Uma eu tenho completa, a outra só tem um livro. Eu tenho aqui a saga das Crônicas dos Kane, que é sobre mitologia egípcia, são 3 livros. E tenho a Espada de Verão, que é o volume 1 dos livros de mitologia nórdica, do Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Esta aqui eu não li ainda, vergonha, assumo, não li. Ele tá aqui há mó tempão já encalhado na minha prateleira, mas eu ainda não li ele. Mas não posso dar opinião sobre, então. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre Percy Jackson, que é o objetivo do vídeo de hoje, tá? Percy Jackson e os Olimpianos, ela é uma saga de 5 livros, no qual o Rick Riordan nos introduz nesse tema da mitologia. São os livros O Ladrão de Raios, que é o primeiro, O Mar de Monstros, o segundo, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. São estes 5 livros que ele nos introduz a esse mundo. Basicamente, são as histórias da mitologia grega, são os mitos gregos contados através do olhar do Percy e dos seus amigos, né? A minha personagem favorita, obviamente, é a Annabeth. Adoro a Annabeth. Acho ela incrível. Uma personalidade feminina, uma personalidade forte, filha de Atena. Então tem todo um carinho especial. Eu tenho todo um carinho especial com essa personagem em específico. Mas o Percy é um personagem muito interessante também, ele é muito bacana, ele é todo estabanado, ele vive se metendo em encrencas e tal. É o típico personagem adolescente que a gente quer ver numa saga de aventuras, né? Enfim, todas essas aventuras, elas não são contadas na antiguidade, elas são contadas na atualidade. E todo o Olimpo, ele se mudou para os Estados Unidos. E todo o Olimpo hoje fica em cima do Empire State Building.
A gente tem todos os cenários da mitologia grega, entrada para o mundo inferior, sendo colocadas em alguns lugares dos Estados Unidos. Não vou contar porque pode ser spoiler, vai que alguém ainda não leu, né? Não vou estragar a experiência. Então a gente tem entradas para o mundo inferior, a gente tem entradas para o labirinto, obviamente, tem um livro aqui que vai falar sobre o labirinto, então é o labirinto de Dédalo. A gente tem os monstros da mitologia, todos eles aparecendo constantemente, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal. E como eu disse antes, toda essa saga ela se passa na atualidade. Então esses semideuses precisam encarar os desafios do mundo antigo, né, as batalhas e tudo mais, só que com tudo que existe hoje. Então você tem ali celulares que na verdade eles não podem usar porque atraem monstros. Você tem o desenvolvimento de algumas tramas que a gente vê acontecendo em cenários de hoje, em questões atuais. Enfim, bem interessante. Os três personagens principais, a partir do primeiro livro, são o Percy, ou Perseu Jackson, né? Ele tem o nome de herói, ele tem o nome do Perseu. E junto com ele nessas aventuras nós temos a Annabeth Chase, então, que é a amiga dele, enfim, ao desenrolar da história vai se tornar a crush dele, mas isso é meio óbvio no tempo inteiro do livro. E a gente tem também o Grover Underwood, que ele é um sátiro, né? Pode ser que vocês conheçam pelo termo fauno, que ele é metade bode e metade humano, né? Nós temos, além deles, outros personagens secundários maravilhosos, como a mãe do Percy, a Sally. Nós temos os deuses do Olimpo incríveis, todos eles, assim, o que aparenta sempre, assim, muito bem colocada pelo autor a personalidade de cada deus. Então, Ares é um cara briguento, tu chega perto de Ares, tu tem vontade de brigar. Atena, ela inspira medo porque ela é estrategista, ela é a deusa da guerra. Você tem Poseidon, um cara de bermudona e camiseta havaiana, né? Que o trono dele é uma cadeira de pesca. Então a gente tem bem essa personalidade pautada no que cada deus representaria na antiguidade. Eu esqueci de comentar antes, mas esses livros, como eu falei no início do vídeo, eles têm uma fórmula pronta. Então, o que acontece? O Percy está em casa, ou ele está na sua escola normal, e a partir disso ele acontece alguma coisa, algum fato impressionante envolvendo monstros, ele vai para o acampamento, ele encontra com seus amigos, então para tentar resolver esse problema gigantesco que existe, tem uma profecia, e essa profecia, então, ela normalmente nos aterroriza quando a gente vai ler ela, sempre parece que alguém vai estar morrendo lá no meio, então vai ter uma lâmina que ceifa, vai ter um ladrão que roubou um raio, como é o caso do primeiro. Eles partem uma missão, né? E é sempre esse ciclo, é o famoso ciclo da saga do herói, né? Então ele é um menino, tadinho dele, ele vai ascender, ele vai se tornar um herói, e lá no final a gente tem uma culminância dessa história, então, enfim, é bem interessante. Outra coisa, antes, quando eu comentei dos personagens, eu esqueci de falar de um personagem que eu amo demais. Como é que eu fui esquecer dele? O Tyson, o meio-irmão do Percy, ele é um ciclope. Isso é incrível, é maravilhoso. E então, desculpa se eu te dei um spoiler, talvez, de a partir do livro do Mar de Monstros, mas é muito bacana, né? Uma coisa que acontece logo no início, a gente descobre que ele é um ciclope. E, cara, o Tyson, a gente tem essa visão do ciclope, principalmente. Polifemo também vai aparecer nas histórias, mas principalmente por causa do Polifemo, que foi o Ciclope com quem o com quem o Ulisses ou o Odisseu, como preferir, se encontrou, né? E a gente olha, não, Ciclopes são seres do mal e tal. E o Tyson não é, o Tyson é um personagem incrível, maravilhoso, eu adoro ele. E tem toda essa questão de, mesmo ele sendo um Ciclope, ele é um meio-irmão do Percy. Tem a aceitação do Percy pelo diferente, que no início é bem difícil ele aceitar o Tyson como meio-irmão, mas que depois se torna uma relação incrível de acompanhar. Vou me deter à história dos livros,
porque são histórias muito bacanas, mas vale a pena ser lidas. Eu tenho medo de estar contando aqui a história e em determinado ponto dar um spoiler e vai estragar a leitura de vocês. O objetivo desse vídeo é a gente conversar mais sobre a relação deles com a historiografia, né, e com a questão da mitologia grega dentro deles. Então, Percy Jackson, ele é uma porta de entrada muito bacana para quem nunca leu sobre mitologia, para quem nunca teve contato com mitologia, para quem se interessa por história antiga, e principalmente eu vejo como uma boa entrada para a literatura. Livros que eu recomendo pra galera que tá aí com 10, 11, 12 anos de idade, que é bacana já ir iniciando a leitura. Não são leituras tão pesadas, mesmo que eles tenham um número de páginas um pouquinho maior, são leituras muito rápidas, muito tranquilas. A grande maioria deles a gente lê assim, ó, um adulto vai ler em 1 dia, 2 dias no máximo. Então uma criança nessa idade vai conseguir fazer essa leitura muito tranquilamente, 1 semana, 2 semanas, vai ser super tranquilo. E são livros que os temas são extremamente legais, assim, interessantes, são extremamente cativantes, vamos dizer assim. O único livro que eu vejo desses 5 primeiros, que é mais pesado, vamos dizer assim, é o último, que é o Herói do Olimpo, porque a grande maioria dele, a grande parte do livro, ela se trata de uma batalha e vai ter mortes e vai ter, desde o primeiro capítulo a gente tem surpresas com personagens que vão falecer, personagens que a gente não esperava terem certas atitudes. Então, sim, esse último ele é um livro um tanto quanto mais pesado. Eu recomendaria de 13, 14 anos para cima, tá? A leitura destes, mas os outros quatro são muito tranquilos. Principalmente o primeiro e o segundo, que sim, tem aventuras, tem batalhas e tudo mais, mas não é nada tão chocante. Até porque no primeiro livro, Ladrão de Raios, os protagonistas dele, né, o Percy e a Annabeth também, eles têm 12 anos e no segundo livro eles têm 13 anos. Então, assim, eles são pré-adolescentes nessa época e é muito tranquilo. A partir do terceiro livro, eles já têm 14 anos, eles já são um pouco mais velhos. Na verdade, no terceiro livro não, porque é no inverno, mas enfim. Eles têm muito essa pegada um pouco mais adolescente mesmo, as coisas ficam mais sérias, começa a se desenvolver ali um conflito que a gente vê que a coisa é um pouquinho mais difícil do que seria. Nós temos uma morte muito significativa no terceiro livro, mas é bem interessante. Então, assim, eles me trouxeram muito do que eu vivi com Harry Potter. Então, quando eu tinha 11 anos, eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, quando eu tinha 12, eu li A Câmara Secreta. Eu ia lendo, assim, pra tentar acompanhar a idade do Harry. E é muito interessante a gente fazer essa experiência com Percy Jackson também. Porque mesmo sendo semideuses, mesmo tendo os problemas com o mundo, com o Olimpo e tudo mais, o Percy, ele é um personagem extremamente carismático. E, cara, ele tem problemas que nem todos os adolescentes, que nem eu tive, que nem vocês estão tendo ou já tiveram, talvez, não sei. Então é bem bacana nessa parte. Em questão da historiografia desenvolvida e tudo mais dentro dos livros. Como eu falei antes para vocês, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi em cima de mitologia grega. Eu usei basicamente, claro, artigos e tudo mais, isso a gente encontra de monte, na própria plataforma da CAPES a gente encontra bastante, mas eu usei basicamente, para a parte de mitologia em específico, o livro de ouro da mitologia. Eu usei também livros da literatura clássica original, então a Ilíada, a Odisseia, Eneida e tudo mais. Eu tenho aqui a minha edição digital de A Ilíada. Eu não tenho edição física dela e nem da Odisseia, ambas eu tenho só no Kindle, porque na época da faculdade, quando eu li a primeira vez, quando eu estava lendo elas e tudo mais, eu acabei pegando na biblioteca mesmo da faculdade e depois devolvi, obviamente, e quando eu tive a oportunidade de comprar digital, eu acabei comprando a digital, e é um livro bem bacana para ser trabalhado com alunos do ensino médio, principalmente quando a gente trabalha a questão dos períodos da Grécia Antiga, pré-homérico, homérico, de onde surge esse nome, quem realmente foi Homero, será que Homero realmente existiu, ou ele foram várias pessoas, né? A gente trabalha um pouquinho disso na sala de aula também. Quem já foi meu aluno, já passou pelo conteúdo de Grécia Antiga, sabe que eu falo sobre isso. E, enfim,
Estes livros do Percy Jackson, para mim, eles são uma literatura muito interessante. Ela é uma porta de entrada fantástica para a gente falar sobre livros clássicos, sobre livros da mitologia realmente. Essa semana, inclusive, teve uma polêmica no Twitter dizendo que Percy Jackson não é literatura e tudo mais. Cara, eu acho que é assim. Mas não tenho informação para falar sobre o que é, o que não é literatura. Eu sou professora de história, né? Então a minha visão é bem diferente. Mas eu acredito que é uma boa porta de entrada, sim, porque ele é um texto interessante, ele é um texto que vai cativar um adolescente, um pré-adolescente, e ele é um texto que ele é tranquilo de ser lido. Ele é um texto mais leve, digamos assim, que conecta esse assunto com a realidade do jovem hoje. Talvez não de todos, mas com a realidade de alguns jovens, né? E além disso, cara, é um universo de fantasia, é uma história fantasiosa. Ela não tem a pretensão de te ensinar mitologia grega. Você aprender sobre a mitologia grega e sobre alguns aspectos da Grécia e depois nos Heróis do Olimpo sobre Roma também, eles são consequência do que você vai ler ali. Mas não deixe de pegar uma Ilíada, não deixe de pegar a Odisseia, não deixe de pegar Eneida para fazer a leitura, porque são livros que são necessários sim. Ao longo do tempo, conforme você vai amadurecendo o teu estilo literário, você entende o que eu quero dizer. E vale a pena a leitura. Então, fica aí a dica de uma coleção muito interessante de livros muito bacanas. Com certeza, em algum momento você vai rir, eu ri pra caramba. Tem personagens que me fazem rir demais, personagens que não são os principais, personagens secundários, como, por exemplo, alguns outros. Cara, adoro a Clarice, filha de Ares, eu acho ela, assim, o máximo. Ela não leva desaforo pra casa, é uma personagem feminina muito forte na história e que, ao mesmo tempo, a gente vê que tem uma cobrança por trás dela e a gente entende por que ela ser assim. O próprio Luke nessa saga, ele é um personagem muito legal, muito interessante, muito bem construído. Enfim, é uma saga que fica a dica, né, da Prof. Maria. A saga inteira eu olhei no meu aplicativo do Cabeceira, eu uso Cabeceira, né? É Cabeceira mesmo o nome, ele é um aplicativo de leitura. E a média que eu dei para todos os livros em estrelas foi de 4 estrelas. Então, é uma saga que eu gostei pra caramba. Sou suspeita pra falar, já disse isso 1000 vezes, mas eu amo mitologia, então é uma saga que eu não sou a pessoa mais adequada pra dizer se ela é realmente incrível. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se interessou, quer conversar mais comigo sobre o livro, entre em contato pelo direct aqui do Insta e a gente pode trocar uma ideia bem legal sobre a obra. Se você tá no ensino médio também, vamos pegar uma Ilíada para ler, vamos pegar uma Odisseia para ler, outros livros da literatura, para falar tanto deles para vocês. Então, vamos pegar esses livros para a gente desenvolver também uma argumentação melhor, para a gente desenvolver uma interpretação melhor. É lendo que a gente aprende essas coisas, certo? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau!